Negócio de Meia Hora. Empreendedorismo como você nunca ouviu. Fala pessoal, estamos começando o primeiro episódio da segunda temporada do Negócio de Meia Hora. Já aproveita para nos seguir nas nossas redes sociais, é só procurar Negócio de Meia Hora que você vai nos encontrar. A gente está no Instagram, no YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, enfim. Lá você vai acompanhar e ficar por dentro de tudo que acontece no nosso podcast. A gente quer já agradecer, estamos aqui nos Estúdios Baterando, que é o nosso patrocinador master, para começar essa temporada. E toda temporada a gente vai gravar os nossos episódios aqui. Queremos agradecer também ao Acabod, @Acabod, você pode procurar lá, que está fazendo toda a nossa produção de filmagem, e também a @Leila Leão Fotografia, que está fazendo trabalho de fotografia também, são patrocinadores também dessa segunda temporada, e a gente quer agradecer e honrá-los aí no começo desse episódio. Hoje eu tô aqui com um cara que é amigo meu, parceiro, para contar a história dele, uma história incrível. Então presta atenção, fica por dentro desse episódio, que você não tem assim tempo para perder, você tem que acompanhar tudo, essa história é massa, né? E por um acaso, ele também é meu sócio aqui no Negócio de Meia Hora, e a gente vai ouvir hoje a história de Israel Silva. E aí, Israel, tudo certo? Cara, que privilégio estar aqui, cara. Privilégio imenso, né? Como você bem falou, além de amigo, né? A gente tá tendo esse privilégio gigante de contar a nossa história, né? O que Deus tem feito através, né, da nossa empresa, né, da nossa história. Eu tô muito, muito feliz. Vamos embora, que eu acho que vai ser bem legal. É isso aí. Prazer o nosso, né? Tá recebendo você aqui no Negócio de Meia Hora, não só como sócio, mas também hoje como convidado, né? Eu acho que a gente começa essa nossa segunda temporada aí muito bem, né? Começamos com chave de ouro, vamos dizer assim, né? Tem gente que encerra com chave de ouro, nós estamos começando. Israel, eu queria que você contasse pra gente, né, sem muitas delongas, mas eu queria que você contasse pra gente onde é que você nasceu, como é que foi seu processo de formação até chegar aqui no Baterando. Cara, é engraçado porque foi idas e vindas, né? Tipo, eu nasci em São Paulo, mas era num tempo São Paulo? São Paulo, era num tempo que a economia aqui no Nordeste não era como está hoje, né? Sim. A gente tá tendo uma economia bem aquecida, era uma economia um pouco complicada, né? Bem inicial ali, bem embrionária. Uhum. E aí meus pais se mudaram para São Paulo. E aí nesse processo de buscar uma melhora em São Paulo... Eles eram de onde antes? Eles eram de Cortez, o interior aqui de Pernambuco. Perto de Ribeirão ali. Mata Sul. Isso. E aí foram para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, já estava no processo que São Paulo já tinha absorvido muita gente do Nordeste. Não tinha mais espaço para crescer. Então já estava inchado São Paulo. Uhum. E aí surgiu a possibilidade deles irem morar em Goiás, porque estava no mercado ali, no ramo da agricultura, crescendo bastante e tal. Sim. Na agropecuária. E aí a gente foi para lá. E aí a gente passou lá, acho que uns 10 anos, 11 anos por aí. E aí depois a gente retorna para Pernambuco, né? Que meus avós já estavam mais velhos e tal, e meus pais queriam estar mais próximos dele. E aí a gente volta para Pernambuco em 2008. 2008 eu chego em Recife. Sim. Não queria vir pra cá, né? A gente como criança quer morrer, crescer, nascer, crescer e morrer no mesmo lugar. Sim. Mas assim Deus quis e a gente veio pra cá. E aí nesse processo que eu cheguei aqui, a gente foi morar, passou um ano em Recife, foi morar em Santa Cruz do Capibaribe. Porque também sempre a ideia de trabalho, de possibilidade de emprego, e Santa Cruz tem muito isso. E aí a gente passou 13 anos lá, né? Entendi. Teus pais trabalham com o quê? Meus pais hoje são autônomos, né? Trabalham tem um restaurante, né? Trabalha com alimentação e tal. Lá no Moda Center, né? No Moda Center Santa Cruz. Entendi. Mas quando chegaram lá, eles chegaram pra aventurar mesmo, pra buscar a oportunidade que tivesse. Entendi. Massa, Israel. Aí tu voltasse lá pra Santa Cruz. E aí, como é que foi aí? Tu já tava adolescente, né? Como é que foi a juventude? Tu fizesse faculdade? Fosse escolher o que pra fazer?
Perfeito. Quando eu cheguei em Santa Cruz, sempre foi uma ideia de tipo assim, de trabalhar, já comecei logo a trabalhar e buscar uma oportunidade para estudar. Então eu comecei um curso de biomedicina. Na época, biomedicina em Caruaru era mais caro o valor, né? Eu não conseguia entrar em universidade pública, então eu tive que trabalhar para conseguir pagar o meu curso, custear tudo isso. E Campina Grande, mesmo sendo mais distante, né? De Santa Cruz, Caruaru fica 60 quilômetros, de Campina Grande ficava 110. Só que Campina Grande, o valor do curso, com alimentação, com tudo, cabia no meu bolso. Então, eu fui para Campina Grande estudar biomedicina, fiz 5 anos lá. E quando eu terminei, buscando uma melhoria, voltei para Recife, que era quem não queria ficar aqui, que vim para cá, depois que foi embora, não queria voltar para cá. Então, em 2017, eu venho para Recife com uma proposta de fazer um mestrado na Federal, né, no ramo de biotecnologia e tal. E aí começou a minha jornada aqui em Recife, né, nesse processo de 2017. Entendi, massa, velho. O que eu acho massa, assim, já, eu acho que tu concorda comigo, o pessoal do interior tem muito essa abertura, vamos dizer assim, a mudanças, né? Porque o cara mora em um canto, tem a família ali em uma cidade, mas normalmente tem parentes em outra cidade, estuda numa outra cidade, faz faculdade numa outra cidade. Então é mais habitual, vamos dizer assim, pro cara do interior mudar do que pro cara que tá aqui na capital, né? Eu acho que isso às vezes até dá uma interrompida na nossa evolução, porque o cara tá tão acostumado a ter a conveniência de tudo aqui, que ele não acha isso possível, né, de ir para outros lugares. Mas tu tava falando, beleza, fizesse biomedicina, se formasse, viesse para cá na oportunidade de se especializar lá na Federal. E aí, começasse a trabalhar aqui no ramo, como é que foi isso, essa chegada aqui em Recife de volta? Pronto, quando eu cheguei aqui, né, o intuito era fazer o mestrado, eu passei em uma nas vagas que eram cabíveis lá, já estava desenvolvendo meu projeto de biotecnologia, né, melhorando o feijão geneticamente e tal, para resistir à seca, enfim. E aí, só que eram 5 bolsas e o meu projeto não era contemplado bolsa. Então, eu tinha a possibilidade de fazer o mestrado, mas eu não ia ter como me manter. Então... podia fazer o mestrado, mas não ia ter a bolsa. Exatamente. Entendi. Então, eu decidi não dar continuidade e buscar um emprego. Porque eu precisava me manter. Eu não podia voltar. Então, eu tive que... E aí, eu fui abrir o leque mesmo. Tipo, ó, se for na minha área, perfeito. Se não for... Beleza. Que tiver pagando... possibilitando a possibilidade de me manter aqui... Eu quero. Sim. E aí, eu comecei a trabalhar numa empresa de transporte, de navegação, né? Na verdade, transporte marítimo, né? Sim. E logística e tal. E aí, que era até pra Fernando Noronha essa empresa e tal, enviava produtos e tal. Quando eu fiz 3 meses lá nessa empresa, os currículos que eu tinha mandado, a infinidade de currículos que a gente sempre manda, um desses deu certo. Então, uma empresa do Paraná, um mega laboratório, né? Gostou do meu currículo e me chamou em 2018, 18 de dezembro de 2018. Essa data eu sempre guardo. Sim. E aí eu comecei a trabalhar lá nessa empresa, gostando muito da minha área, né? E fui me desenvolvendo como profissional, como pessoa e tudo mais. E aí eu fiquei nessa empresa 3 anos e meio. 3 anos e meio e depois que eu... Como biomédico lá nessa... Como biomédico. E aí, trabalhando, gostando da área, né? Assim. E quando foi... Fiquei 3 anos e meio. Quando eu casei, aí veio pandemia, tudo mais. A gente passou esse processo de pandemia. Eu tava trabalhando lá e tal. Mas... quando já tava com data de casamento marcado e tudo certinho, pandemia. Pós-pandemia, a gente casou, né? No civil, mas tava naquela fecha, não fecha, abre, não abre e tal. Quando liberou pra gente fazer a nossa festa, já era em setembro. Eu fui pra lua de mel com a minha esposa. Quando eu retornei, eu tive a notícia de que eu tinha sido desligado da empresa. E aí, nessa hora, foi onde foi o ponto de start, assim, um divisor de águas pra onde a gente tá hoje, né? A gente pode fazer um recorte pra isso. Entendi. Mas calma lá, quando tu tava lá nessa empresa, tu já tinha começado batalhando, como é que foi que surgiu essa ideia?
Porque aí ele é em paralelo, né? Vamos dizer assim, a sua carreira lá dentro da biomedicina, mas quando é que ele tem o seu start? Ele já começou no formato que é hoje, com a estrutura que tem hoje? Como foi que surgiu e como foi essa ideia, né, de dar aulas? Para que você teve essa ideia de dar aulas de bateria? Perfeito. Em 2020 começa o Baterando. Eu ainda estava trabalhando, né, no laboratório e eu sempre tive a ideia de, tipo assim, de ensinar as pessoas a aprender a tocar bateria, porque Deus me fez lembrar disso. Quando eu tinha 5 anos, eu sempre tive um sonho de aprender bateria. Na igreja, fui criado na igreja, então via a galera tocando e dizia, poxa, eu quero. Aí tinha vários fatores que impossibilitavam. Às vezes a igreja que eu fazia parte não tinha instrumento, era muito caro. Então eu corri pro violão. Aí comecei a aprender um pouquinho de violão ali. Quando eu aprendi a botar... Tu sabe tocar violão, um pouquinho. Né? Não vou dizer que eu sei, porque tem muitos músicos aí muito bons. Mas eu sei, Arranho, sem né? enganar. Arranho. É Giannini. Exatamente. E aí, quando eu comecei a pegar gosto pelo violão, compraram a bateria pra igreja. Aí eu escanteei o violão. Deixei pra lá e fui. Só que quando eu tinha uns 5 anos por aí, Deus me fez lembrar disso. Eu dizia direto, quando eu aprender, eu quero ensinar. Só que o tempo passa, a gente esquece de muita coisa Correria aconteceu. Da vida. Muita coisa aconteceu. E um determinado dia, naquelas noites que você tenta dormir e você não consegue, vira de um lado, vira do outro. Isso faz muito parte do empreendedor, né? Faz parte. E aí, Deus disse assim pra mim, lembra claramente assim, não sei se as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, acreditam nisso, mas eu ouvi claramente Deus falando assim, lembra de quando você tinha 5 anos de idade, que você disse que quando aprendesse a tocar, você ia ensinar? E aquilo me pegou completamente, velho. Então eu acordei no outro dia, falei pra minha esposa, Deus tá pedindo isso. E aí a gente conversou e beleza. E aí eu iniciei com o objetivo de dar aulas para possibilitar mais pessoas, né, aprender a tocar, a servir na igreja, a servir nos cenários que estão inseridos e tal. E aí a gente começou em 2020 com 3 alunos. Entendi. E a ideia do Baterando, no início, nunca foi uma empresa. Viraram uma empresa, né? Era ensinar a bateria ali. Até porque naquela situação... Quem tivesse interesse. Exatamente. Né? Até porque naquela situação eu não tinha a necessidade, porque eu tinha um emprego, eu tinha uma carreira sendo construída para biomedicina e não para música. Mas um dos alunos, né, eu sempre cito, que foi o ponto de start, porque esse aluno falou o seguinte, ele disse, você precisa cobrar. Eu disse, rapaz, não vai dar certo, o povo não vai pagar, eu não sei. Não, você precisa estipular um valor, porque é seu trabalho. E o trabalho que você faz é muito bom. E eu comecei a rever isso, né? Poxa, se ele tá falando isso é porque tá fazendo sentido pra ele, tem propósito pra ele ali no que eu tô fazendo. E aí a gente colocou uma taxa inicial, simbólica, mas pra ter material pra trabalhar. E aí foi quando a gente já... E Deus, nessa fala comigo, na madrugada, ele já deu o nome. Ele disse, Baterando, o nome do... Na época, um projeto, né? Ainda não empresa, né? Sim, era um projeto Baterando. Era um projeto Baterando. Já deu o nome. E aí, eu fiquei isso. E por que esse nome? Sim. Porque nós que somos bateristas, na realidade isso a gente depois vai estudar, é um gerúndio de algo que você está fazendo. Então, baterando é o ato de eu estar já tocando o instrumento. Então, é muito usado entre o meio de bateristas. Só que nunca passou pela ideia de ser uma empresa. E a gente foi modulando, criando. Não tínhamos essa estrutura. Começou em que estrutura? A gente começou com a estrutura do seguinte. Eu tinha só um computador e um Power Click, que é um dispositivo de fone. Pronto, para fazer tudo que eu fazia. Caramba. Era a estrutura que... Microfone eu não tinha... bateria eu não tinha, que a bateria que eu tinha eu tive que vender no processo de casamento, que não dava, fui morar em apartamento, não dava. Então não tinha nada. Era um computador, a ideia o sonho que Deus me deu e a vontade de querer fazer dar certo. Esse era a estrutura que a gente tinha. Sim. Aí beleza, aí lá em 2020 que 2020.
2020. Não, eu fui desligado em 2021. 2020 Beleza. foi quando começou. Aí, quando foi que tu muda a estrutura? Que tu vai lá, cria o estúdio e tal, e profissionaliza, vamos dizer assim. O Bateriano deixa de ser um projeto para de fato ser uma empresa. Porque no começo ele era um projeto, beleza, colocasse uma taxa lá, mas ainda funcionava como projeto. Não tinha estrutura, não tinha precificação, não tinha... vamos dizer assim, um método, né, de empresa. Quando foi que deu essa virada aí? Então, essa virada deu quando eu fui desligado da empresa. Por quê? Quando eu fui desligado da empresa, recém-casado, eu olhei pra um lado, olhei pra outro e disse, meu amigo, não tem o que fazer, cara. É agora ou nunca. Tu tirou a menina da casa dela, ela não pode voltar pra lá mais não. E aí, Deus de novo falou o seguinte, você já tem o que fazer. Sim. E aí foi onde eu olhei pras aulas e conversei com cada aluno que já estava comigo. Eu lembro que na época a gente tinha 5 alunos. Eu falei, agora não é só uma renda extra, não é só um projeto, agora é uma empresa. A gente teve que mudar essa estrutura, né? Hoje é de onde vem meu sustento. E foi incrível, porque todas as pessoas que eu conversei, a galera disse assim, eu só tava esperando isso acontecer. Todos os alunos que eu falei, a gente só tava esperando isso acontecer. Porque isso, né, nas palavras dele, era notório, né, que isso iria acontecer. Mesmo eu não enxergando. E aí, no processo, quando a gente fez a mudança, profissionalizou, tal, a gente ainda não tinha um espaço físico. A gente fazia as aulas pelo espaço que a igreja tinha cedido pra gente, que já era muito bom. Pra quem não tinha nada, já era muito bom. E aí, nesse processo, é incrível porque começou a chegar mais alunos. Quando era um projeto... Não tinha tanto interesse. E aí, quando virou uma empresa que cobrava mais caro, tudo... A galera começou a chegar. E chegou a um ponto que começou a chegar gente de outras igrejas. E aí, chegou gente de outras igrejas assim, eu quero porque eu vi no Instagram e tal, não sei o quê. Massa, velho. E desde o início, mesmo não tendo um Instagram profissional, na época, quando a gente começou, eu tinha essa ideia de, produzir conteúdo, trabalhar bem as redes sociais, porque era o meu maior foco era isso. E aí, o que aconteceu? Nesse processo, começou a chegar aluno, a faixa etária era de 8 anos acima. Sim. Eu precisei descer essa faixa etária, porque a gente foi se especializando em criança. Sim. E aí começou a chegar, a faixa etária mínima era 8 anos, só que a procura era 7, 6, Entendi. 5 anos, sempre baixando. E aí a gente foi puxando, até chegar onde tá hoje, que a faixa etária é de 2 anos. Caramba, então já começa com 2 anos hoje, baterando. 2 até enquanto até conseguir se mexer. Né? Exatamente. Esse é o propósito. Massa, Jael. E aí, beleza. Aí, qual ano você faz o seu primeiro estúdio? 2023, né? A igreja presbiteriana de Candeias, que fica aqui a minha gratidão a ela por toda a abertura. A nossa igreja. Isso aí. Precisou construir um prédio, estava num processo de construção. E essa ideia já estava no nosso radar do Baterando, mas... De fazer o estúdio. De ter uma estrutura e tal. Só que falta recurso. A gente tem muitas ideias, muitos planejamentos e tal, mas o processo ainda não estava financeiramente viável. E aí, nesse processo de construção, eu digo que deu uma impulsionada, porque tinha que ir, ou ia parar. Não tinha mais lugar. Não tinha o que fazer. E aí, a gente conseguiu um lugar fantástico, né? Começamos em Barra de Jangada. Sim. Um lugar muito, muito legal. A gente fez a reforma, fez o estúdio como a gente queria, como a gente pensa que deveria ser um estúdio de bateria, né? O legal também é o seguinte, a gente se posicionou bem em relação ao seguinte, não oferecemos outro instrumento, só bateria, apenas bateria. Por quê? Não é uma escola de música, é uma escola de bateria. De bateria, exatamente. Entendi. E aí, em 2023, né, a gente começa esse processo, reforma e tudo mais, só que a gente não podia parar, a gente precisava sair desse lugar que a gente estava antes, mas não podia parar o Baterando. Então a gente levou para um estúdio, locou um estúdio, inicialmente, né, e começamos a trabalhar as aulas ali enquanto a reforma ficava pronta. Quando foi dezembro, o estúdio já estava praticamente pronto, a gente iniciou as aulas e estamos aí até hoje.
E já estamos aqui hoje na segunda unidade, em Boa Viagem, né? E aí, da primeira pra segunda unidade, quanto tempo levou? Levou 2 anos. Então, em 2025 você fez a segunda unidade. Massa. E hoje já tá com quantos alunos? Hoje, no total, a gente tá chegando uns 30 alunos aí já. 30 alunos. Começou com 3, né? Então tá 10 vezes maior de quando começou. E aí, 30 alunos, a gente fizer o panorama, né? Geral, a gente já passou pelo Baterando mais de 60 alunos Sim. ao longo desse tempo, né? Sim. Mas hoje... E aí, beleza. Aí, 2023 você montou lá em Barra de Jangada. E o que foi que fez você... Lógico, né? Teve um aumento da demanda aí, hoje tem 30 alunos, né? Mas o que foi que fez você decidir assim, poxa, eu preciso ter uma nova unidade de Boa Viagem, eu preciso ter um segundo estúdio, porque isso tudo é o custo também, né? Tem um investimento inicial, tem uma estrutura, né? Os estúdios de bateria não podem ser uma construção simples, tem que ter um isolamento para não afetar outras salas, edificações, casas que estão perto. Então, o que foi que fez você dizer assim, não, esse é o ponto de eu dar mais um passo? De fé. De fé. O principal ponto foi pra gente o propósito. As pessoas me perguntam, Israel, o que é que te move a fazer tudo isso? A dar esse passo de fé, às vezes não vendo o chão. Eu sempre uso essa frase, não vendo o chão. O propósito. Eu acho que se a gente não tem esse propósito bem definido do que a gente deve e onde a gente quer chegar com isso que a gente está fazendo, com o que Deus colocou em nossas mãos, a gente não se move para lugar nenhum. Então, esse propósito foi o seguinte, várias famílias nos procurando, né, querendo aula da região daqui, né, de Boa Viagem, Zona Norte. Então, e tinham alunos, até hoje tem alunos que vêm de Boa Viagem, saem de Boa Viagem e vai para Barra de Jangada. Entendi. Então, nesse processo, quando a gente abriu a unidade, tem alunos que a data os horários que a gente funciona em Boa Viagem não se adequam com deles, eles continuam indo para lá e os que se adequam dá para vir para cá. Mas o principal ponto era esse. Os pais sempre falavam, Israel, você precisa abrir em Boa Viagem. Isso aqui que abençoa a nossa família precisa abençoar outras famílias. E isso ficou na mente, no coração, e a gente muita oração, até que surgiu a oportunidade da gente dar mais espaço de fé. De vir pra cá. Pra Boa Viagem. É isso aí. Entendi. E aí, hoje, como é que você encara assim, o Baterando? Você conseguiu alinhar ele enquanto empresa, né? Já tem 2 unidades. Quais são eu sei também que tem um projeto social, né, vinculado à empresa. Explica pra gente um pouquinho o que é que tá funcionando no Baterando hoje, né? Quais são os produtos que vocês oferecem, né? Além da aula de bateria, que é lógico, né? Mas quais são as divisões etárias, social e quais são os outros produtos que vocês podem oferecer aí ao mercado? Perfeito. Como você bem falou, né, as aulas é o nosso carro-chefe, né? Sim. O nosso diferencial hoje como produto é atender crianças. E não é iniciação musical. Entendi. É ensino de bateria. Então, a criança de 2 anos, ela não chega lá e a gente vai ver se ela quer tocar bateria, ver se ela vai querer tocar outro instrumento. Não. Esse processo, ele já foi filtrado. O pai já percebeu que a criança tem esse interesse e já encaminha para bateria. Então, a gente ensino de bateria. Esse é o nosso carro-chefe. Entendi. Outros produtos que a gente oferece. A gente oferece o Baterando Day Escolas, que a gente sempre fala que é a parte prática do que funciona no Baterando nas aulas. Entendi. É quando a gente leva esses nossos alunos, alguns de nossos alunos que são destaques assim, para se apresentarem em escolas. Então, Entendi. a gente pega escolas legais aqui, já fez em várias escolas aqui, e aí a gente leva para ter esse momento musical, cultural, e também trabalhar a performance de nossos alunos. Então, é um produto que a gente oferece também em várias escolas. Também esse ano iniciamos o Baterando Empresas, em que a gente vai fazer alguns eventos corporativos para trazer uma suavidade no ambiente de trabalho, né? Fazer um momento de interação. Se tem aquele cara que sempre gostou de bateria, mas não tem tempo, às vezes, de estudar, de ir para a escola, a gente vai possibilitar ele ter esse momento ali.
A gente tem a nossa loja, né, de produtos que vendemos baquetas, camisas, tá para sair esse próximo ano agora bonés e uma infinidade de produtos. Então, funcionamos e também, né, o processo de podcast também. Sim, Podcast de locação de estúdio para podcast. Que é o que está acontecendo aqui agora. Mas eu queria que você falasse também, Jael, da parte social. Como é que acontece o batalhando social? Como foi que surgiu a demanda e tal? Explicando também esse lado social da sua empresa. Perfeito. O social é algo que é muito importante pra gente, porque lá atrás eu não tinha condições de estudar. Então isso pra mim é um ponto extremamente importante. Por quê? Eu sempre quis aprender bateria, mas eu não tinha condição, minha família não tinha condições de custear, você vai comprar uma bateria, pagar um professor particular. Sim. Não tive isso. Então assim, e hoje ainda existe essas pessoas que, por mais que queiram, falta recurso pra isso. Então a gente abre vagas limitadas para pessoas, né, que atendem esses critérios que a gente exige, né, para que elas também tenham essa possibilidade e essa oportunidade de aprender. Porque quando a gente olha para a bateria, alguns podem olhar só um instrumento que faz barulho. Sim. Mas eu, quando olho para a bateria, eu vejo uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de tirar uma criança da rua, uma oportunidade de permitir aquela criança sonhar. Porque hoje ela olha para a bateria, mas amanhã ela pode estar tocando nos maiores palcos do mundo. Sim. Então, o impacto na sociedade através da bateria como uma ferramenta é gigante. Então, eu não sei onde isso pode chegar, mas eu sei que isso pode transformar a vida daquela pessoa. Então, isso é muito forte no nosso coração e isso não pode parar. Eu acho que acho que toda empresa ela tem que ter essa visão também social. Que ele traz para a realidade. Porque quando a gente fala, né, na geração de emprego da empresa já existe esse lado social, né, que a geração de emprego já muda o quadro ali. Mas é muito importante a gente ter essa observação dessa oferta de serviços, né, para quem não pode, porque realmente muda tudo, né? Total. Muda tudo. Ô Jael, hoje você analisando assim o cenário, eu sei que você está inserido em vários grupos aí, né, com o pessoal de escola de músicas, empresários que estão nesse segmento e tal, e que exploram outros instrumentos, né? Hoje, para você, enquanto empresário, né, enquanto dono de uma escola de música, quais são os principais desafios assim que você enfrenta nesse meio, né, nesse segmento para empreender? Eu acho que o principal ponto é a constância. Essa é uma palavra que define muito, não só da escola de música, do segmento, mas eu acho que do ato de empreender no geral, né? A gente, às vezes, por mais que eu seja organizado, por mais que eu seja, né, tenha uma visão um planejamento, uma visão futura muito bem organizada e definida, manter isso naquele dia que você acordou meio morgado, você tava com X alunos, no dia seguinte cancelou, tal aluno, não vou conseguir continuar no próximo mês e tal. Isso dá uma brecada. Sim. Eu como profissional, né, como empreendedor, mas ao mesmo tempo lhe tira da zona de conforto. Então, esse eu acho que a constância eu acho que é um principal ponto, porque ela pode tanto lhe jogar para cima, quanto lhe deixar desanimado, dizer, isso aqui não é para mim não vale a pena não. É melhor eu continuar trabalhando CLT e tudo mais. Então, eu acho que o principal ponto, eu sempre uma frase de Flávio Augusto, que eu acho muito legal, que ele fala assim: a diferença de negócios que são milionários ou de negócios que deram certo para negócios que não deram é a persistência, é a constância de fazer aquilo ali, mesmo se você não estiver vendo naquele momento o negócio, né, com um sucesso que talvez colhendo, né, exato, colher o fruto, exatamente. Entendi. Exatamente. Tem esse processo de plantação. Então hoje tu avalia que o principal gargalo, vamos dizer assim, é a constância do mercado. Porque você vê com concorrentes aí N, mas que por não ter essa constância, de repente desiste né, do processo.
Ou desmantela o processo, né? O processo está acontecendo ali, mas se não tem um acompanhamento, ele naturalmente vai se desintegrando pelo meio do caminho até Exatamente. perder a qualidade e tal. Exatamente. E um ponto eu acho que, pronto, isso que você falou é um ponto muito importante. Tipo, se eu tô desanimado e eu não tenho essas ideias bem organizadas na minha cabeça, o primeiro ponto que vai cair é a qualidade. Porque você vai estar desmotivado, você vai estar desanimado, você não vai chegar na aula com empolgação. Porque lidar com criança, que é o nosso principal público, é isso, cara. Mas lidar com qualquer aluno, você tem que chegar... O cara não quer sair de casa pra chegar na escola e pegar o professor cabisbaixo, triste, chorando as pitangas. Ele não quer isso. De ressaca naquele óculos escuro, a luz meia baixa. Não quer isso. Ele quer sair de casa e ele quer ter a melhor aula de bateria É. do Brasil, do mundo, velho. Porque aquele momento ali pra ele é muito importante. Uhum. Então, se é importante pra ele, pra mim tem que ser mais ainda. Então, antes de sair de casa, meu Deus, essa é a minha oração todos os dias, meu Deus. Me dê alegria, me dê perseverança, me dê ânimo. Porque às vezes, e eu acho que isso não é só na área de empreender, mas pra tudo, senão a gente não sai de casa. E já é outra coisa que eu vejo assim no mercado de escolas de música e do universo assim, musical. Você falou muito que o foco do Baterando hoje é em aula de baterias para crianças. É também nas crianças atípicas, né? Assim chamadas atípicas. A musicalização para essas crianças, a gente vê vários estudos científicos que realmente desenvolvem, né, ou melhoram o seu desenvolvimento. Coordenação motora, a fala, a interação social, etc. Aqui no Baterando você já teve esses casos. Vocês pensam em ser uma escola apta a terapias ou esse não é um foco de vocês, mas vocês já tiveram casos aqui? Como é que funciona isso hoje no Baterando? Né? Existe essa demanda, existe, isso é um ponto, né? A gente não pode dizer que não existe, porque esse é um ponto cada vez mais constante na nossa sociedade, cada vez mais comum, vamos dizer assim. Eu acho que é infeliz uma frase, né, que diz, poxa, hoje tem tanta gente diagnosticada e tal, mas eu acredito que é por conta da falta, né, da busca por esses diagnósticos antes. E aí tornava as pessoas mais difíceis ainda de se desenvolverem nas suas habilidades. Porque não eram diagnosticados. Então hoje existe um diagnóstico muito maior, porque se existe essa procura também, né? Essa investigação. Sim, e também, Leonardo, a questão do recurso hoje. Tipo, hoje, as famílias hoje elas têm mais acesso à saúde. Sim. Por mais difícil que seja, tem mais acesso à saúde. Tem mais acesso à informação, que eu acho que é o principal ponto. E aí permite isso. Possibilita isso a essas famílias, né? O Baterando, eu costumo dizer que Deus preparou a gente para todas essas etapas que a gente vem vivenciando hoje. Então, lá no início, 2021... chegou um aluno pra gente, né, que a faixa etária era abaixo daquela faixa etária de 8 anos que a gente tava. E aí, eu falo isso com a tranquilidade, porque os pais é bem tranquilo falar sobre isso, né? Eu digo que esse exemplo foi o exemplo que mais me preparou para isso. Por quê? Esse aluno é autista na realidade, só que ele amava música, amava bateria. Só que as escolas que aqueles pais tiveram contato, não tinham essa visão para ele. E aí ela chegou até mim e fez, olha, ele... E ela não falou nada dele ser autista. Falou, ele quer aprender, ele tem 6 anos. Quando o menino sentou na bateria, eu fiquei impressionado. E com o tempo, eu fui percebendo isso. Então, busquei ajuda profissional. Ele queria aprender, mas ninguém conseguia ensinar. Essa era a tônica. E aí, a gente começou a trabalhar de uma forma diferente da forma que estava sendo abordada com ele anteriormente. E a gente conseguiu extrair resultados que até então não tinham. E aí, foi muito desafiador para mim como profissional, porque eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha essa abordagem que a gente conhece hoje, que é o ABA, né? Uma das diversas outras que tem. Mas assim, naquele momento foi crucial para mim. Então a gente começou vendo isso, eu já fui impulsionado a estudar mais sobre isso.
Então, Entendi. lá atrás, eu sempre falo isso, que o conhecimento ele não se perde. Então, a minha experiência na biomedicina me ajudou a estudar com mais facilidade esses artigos, a extrair melhor, a pegar esse artigo científico e aplicar para a bateria, coisas que Entendi. lá atrás não tinham sido aplicadas, que hoje está muito disseminado, a musicoterapia e tudo mais, Sim. mas naquele tempo não tinha, era mais restrito. E aí, conversando com alguns profissionais de psicologia e tal, me indicaram fazer um curso de ABA com abordagem naturalista. E aí eu fiz esse curso e foi impressionante a abordagem, não só com ele, mas não só com crianças atípicas, mas com crianças típicas também, Sim. com alunos típicos. Sim. Porque às vezes a gente tem esse preconceito de achar, pô, aba é só para autista. Não é, aba é para você entender os diversos tipos de comportamento. Então isso, quando um aluno chega pro Baterando hoje, sendo ele autista, sendo ele típico ou atípico, a gente está totalmente preparado para extrair o melhor dele. Então isso faz parte da nossa metodologia. Que às vezes tem pai que pergunta assim, não pode ser os dois no mesmo tempo? Por que não pode ser aula em grupo? Justamente por isso. Leonardo tem uma forma de aprender, Israel tem outra completamente. A aba me ajuda a entender isso e extrair o melhor de cada um. Então, por isso os nossos alunos, quando você vê um vídeo no Instagram ou vê ele se apresentando, você diz, caramba, que desenvolvimento. Por quê? Ele não está perdendo tempo. As aulas são totalmente direcionadas para ele, para a forma que ele aprende. Talvez ele aprenda muito no visual, talvez ele aprenda muito eu fazendo e ele ouvindo e aprendendo. Então, o ABA ele lhe permite entender isso e extrair o melhor. Identificar qual é o melhor método para aplicar, ensinar e ele aprender, né? Exatamente. Entendi. Porque o foco para mim não é passar um bom conteúdo. O foco para mim é eu passar um bom conteúdo e a criança, o aluno aprender. Sim. Porque senão não faz sentido nenhum. Uhum. Então, a gente tem focado muito nisso e a gente tem alguns alunos autistas, tem trabalhado bastante sobre isso e estamos totalmente preparados para esses alunos. Entendi. Massa. Beleza. A gente já falou um pouco da criação do negócio, da sua história, como é que chegou até aqui, da especialização em crianças e também dessa habilitação, vamos dizer assim, para trabalhar com crianças típicas e atípicas. E eu queria saber uma coisa que todo mundo passa, né? Assim, no empreendedorismo, que são os perrengues. Né? Os perrengues, os percalços existem, né? Existem, são reais e eu acho que nos identificam, né? Enquanto empreendedor, você vai sempre ter alguém que diz assim, tem uma frase, né? Que diz assim, o que é ruim de passar é bom de contar, né? Todo mundo quer ouvir aquela história, aquele perrengue, aquela agonia que você passou. Nesses anos aí, são 6 anos? 6 anos. 6 anos de baterando. Qual foi assim, o maior gargalo que você viu assim, caramba? Ou eu quebro, ou eu avanço agora com a empresa. Qual foi o maior desafio que você enfrentou? Acho que o principal ponto é quando a gente tem... Eu acho que foi um período que a gente teve... Em um mês, a gente teve a gente estava iniciando o processo, a gente não tinha tantos alunos. E a gente teve uma saída de 6 alunos no mês, que era bem atípico do que a gente está acostumado a vivenciar. Sim. E minha esposa foi desligada da empresa que trabalhava. Eita. Eu acho que esse foi o ponto assim, ou fecha ou avança. Ou avança. E aí foi desafiador, foi muito desafiador. Sim. Por horas você passa pela cabeça, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? O que é que eu tô fazendo de errado? Porque é a primeira coisa que você pensa, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Eu preciso melhorar em algo. E com o passar do tempo, você vai criando maturidade, as experiências vão lhe... Né, esses perrengues vão lhe encaliçando, né? Você entende, mas isso aí foi um ponto bem, bem difícil, assim, pra gente enfrentar, como Baterando, assim, como empresa. Mas conseguiu, né? Beleza, cara. Que bom escutar a sua história. Eu acho que o Baterando faz diferença, né? Em pouco tempo, assim, de empresa, nesses 6 anos, a gente já tem um avanço muito grande, né? A quantidade de clientes, de alunos que já passaram,
a qualidade da formação é visível, né? E a gente pode acompanhar isso tudo lá no Instagram. Então você que está nos ouvindo aí, você que está assistindo essa entrevista, você vai procurar lá @baterando, que você vai ter todo o pessoal, todo o histórico aí que Jael tá contando pra gente agora. E Jael, e pra quem tá começando, pra quem tem uma ideia, que quer tirar do papel, que sonha, mas não sabe, acha que não tem dinheiro pra aquilo dali, que não é pra ele, eu queria primeiro que você desse uma avaliação, assim, se você é realizado em ser um empreendedor, né? Porque você tinha uma carreira, né? Você não é um cara que vinha do nada para empreender. Você já tinha uma carreira, era um biomédico formado, estava num bom emprego, fazia suas especializações, tanto o mestrado lá na Federal, quanto a especialização que eu sei que você fez, né? Porque a gente é amigo pessoal, de reprodução humana e tal. Como é que foi, assim, para você hoje? Você entende, tá no caminho certo, ser melhor do que era ou não? Cara, todos os dias que eu entro no estúdio, eu tenho essa percepção. Eu estou realizado no que eu tô fazendo. Então, assim, você como um amigo pessoal, você sabe de muita coisa. A gente conversa muito, né? Demais. Demais! Eu já tive várias propostas para sair do que eu faço hoje e voltar ou pro mercado, né, pro ramo comercial, logística e tudo mais, ou pra parte de biomedicina. Mas por que eu não saio? Porque eu não me vejo fora disso aqui. Todas as vezes que eu entro na aula, tipo assim, eu posso estar... Você se cansa. Sim. Eu não vou ser hipócrita e dizer, você se cansa. E faz parte do processo. Você tá cansado, precisa descansar. Mas, no outro dia, eu acordo com aquele gás na boca. Bicho, tenho que trabalhar, é isso. Deus me chamou pra fazer isso aqui. E o melhor de tudo é quando você chega no final da aula que você ministrou e o aluno sai... Pô, tio, não quero ir embora, não. Quero ficar aqui. Aí você... As lágrimas vêm no canto pro cara não chorar, que o cara também é ser humano, tem que chorar. Mas você ganhou fica... Ganhou o dia. Fica assim, meu irmão. E não é sobre dinheiro. Sim. Porque às vezes você acha assim, eu vou pela proposta que me oferecem. Nem sempre o que vai ganhar mais vai ser o que você vai estar realizado. É isso aí. E pra gente finalizar, né, no final de todos os episódios, a gente sempre faz essa pergunta aos empresários, né? Pra quem tá começando hoje, pra quem tem uma ideia no papel que quer tirar hoje, qual é a sua dica, qual é o seu pensamento, qual é o seu incentivo para essa pessoa? Fala lá, olhando pra câmera. Uma coisa que me falaram quando eu comecei, eu ouvia isso e não fazia sentido nenhum pra mim. Talvez não faça pra você, mas analise com calma, veja 1, 2, 3 vezes e vai fazer sentido pra você. O que você tem, a habilidade que você tem, o que Deus entregou pra você, ninguém no mundo tem, só você. Então, isso por si só tem que ser um motivo de lhe motivar, de lhe chacoalhar de verdade, assim, dizer o seguinte, porque às vezes a gente sempre olha assim, poxa, eu sou tão pequeno, tem tanta gente grande, talvez eu não seja esse cara pra revolucionar o mercado, pra revolucionar, né, o que eu tô fazendo. Mas o que pra você parece pequeno, pra gente aqui pode ser algo gigante, que eu não tô tentando e não consigo ver. E você pode ser a solução. Eu acho que esse é o ponto. Porque aí a gente começa a olhar pro nosso sonho, que outrora era só um rabisco no papel, como um projeto, como um plano de negócio. Sim. E tirar, e aí eu reforço, diante disso. Primeiro, reconhecer o sonho que você tem. Segundo, tirar do papel. Porque sonho por sonho é só um sonho, quando não colocado em prática. Então, é tirar o sonho do papel, aplicar. E dizer o seguinte, caramba, eu acredito nisso aqui. Você acredita de verdade? Essa é a pergunta. Você acredita de verdade? Acredita. Então, mete mola e vai-se embora fazer o negócio. É isso aí. É isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Negócio de Meia Hora. Fique por dentro das nossas redes sociais. Se você está assistindo aqui no YouTube, já se inscreve no canal, deixa like no vídeo, né? Já manda para 5 amigos seus empresários aí e 5 que estão querendo empreender, para a gente estar compartilhando essa ideia, né? E estar junto. Nos próximos episódios, eu e o Israel vamos estar aqui
entrevistando os nossos convidados, né? Jael, muito obrigado por ser o primeiro convidado da nossa segunda temporada. Obrigado por ter aceito o convite, né? E eu agradeço, e assim, não foi nada programado, porque eu fui pego de surpresa quando a gente tava definindo essa questão de convidados, Leozão disse, o primeiro vai ser você. Caramba, velho. Mas tô muito honrado e muito bom contar a história do Baterando pra vocês aqui. É isso aí. Então, segue a gente nas nossas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que a gente tá fazendo. E dá like nesse vídeo e envia para os seus amigos. É isso, valeu. Obrigado, gente. Negócio de Meia Hora. Empreendedorismo como você nunca ouviu.